Vamos falar então dessa merda desse jogo, né? Mas já? Vamos tirar o band-aid? Começar, Não, né? pra Tem que começar começar cura, nessa. pra começar a Porque curar, vai ter o round 2 quando o Cross chegar. Então, assim, vamos... Vai ter o round 2, que aí, né? Nós vamos ver primeiro a visão E o do... Kroos, quer apostar quanto? O Kroos tem uma taça do Mundial dele. Quer apostar quanto que ele vai vir com essa Eu porra? acho que deveria, inclusive. E aí, é o seguinte, nós vamos dar agora a visão do flamenguista, daqui a pouco nós vamos ver a visão do resto do mundo, né? Tá bom. Beleza, vamos lá. Dá alegria. O que acontece? A gente... Vamos falar do... Bola, né? Bola. Ó. Ó, Bola. Exatamente. Pega a bola aí. Eu vi todos os jogos do Flamengo esse ano, né? E o Flamengo no Campeonato Carioca... Os 8 jogos. O Flamengo tava jogando o Campeonato Carioca, que nem tava jogando... Cara, a vontade dos caras parecia uma aula de educação física. 2 jogos já sem até o técnico, né? Era o Isso, mas Marcos aí depois Paulo eu tô lá, falando Marcos dos Braga, titulares, Marcos... né? Aí quando os titulares entraram e tal... E é aquele negócio, o Campeonato Carioca, ele é tão ruim por causa disso. Porque mesmo assim, Engana um o pouquinho. Flamengo tá aí líder da porra do campeonato, sabe? Ganhou tudo, empatou 1, sabe qual é? Então assim, o jogo que a gente transmitiu aqui, eles ganharam sem fazer força, sem né? fazer força. Aí a gente fica vendo, não dá pra ver o que tava acontecendo com esse Flamengo, porque os caras não estavam jogando. Você vê o jogo do Palmeiras, o jogo contra o Al Hilal, a disposição foi outra. Al Ali. Não, Al Hilal. Palmeiras contra... O Palmeiras ano passado? Não. Jogo do Palmeiras e o jogo do Ah, Al Ali. tá. Dava Al pra Hilal. ver que a disposição era outra. Al Hilal. Porra, você foi tudo Al. Fala, ao Bilal! E a gente vê que, obviamente, a intenção era diferente. Só que assim, primeiro, eu achei que o Al Hilal fez uma partida absurda. Foram muito bem. Não, que o ninguém segundo esperava. tempo dos caras foi Que ninguém esperava que os pica, caras fossem tá? bem. E, de novo, o técnico dos caras lá, o que não foi Botafogo, né? Ramon Dias. Ele foi muito bem e ele engoliu o Vitor Pereira. Como o Abel engoliu ele na Copa do Brasil. Então, assim, Talvez ele fez Como o dever de Dorival casa, né? também engoliu ele em alguns momentos também. Pois é. Parece que o Vitor Pereira gosta de ser engolido. E aí... Foi o que ela disse. E aí... Que foi, cara? Tu não gosta, não? Não, é isso aí. Depende... Aí, né, a gente teve o Al Hilal jogando como deveria. O time cansado, com desfalques importantes, jogando com vontade, diminuindo o espaço, indo pra cima quando dava, teve E suas fechado. limitações, se fechou quando tinha que fechar. E depois, quando ele viu que o Flamengo abriu, ele foi pra dentro com, uma... como é que é o nome daquele atacante que Marega. ele jogou lá? Insano. Marega Como jogou e esse Galo. jogo. Como ele jogou. Não, mas o Galo não fez muita Outra coisa. Quem jogou ó, pra caralho foi o Marega. E isso Segundo aí é pro tempo... Flamengo olhar, porque o Flamengo já teve especulações pra pegar o Cuéllar de volta. Devia pegar, tá? Porque a partida que o Cuéllar fez ontem foi absurda. E o Michel tirou o pé, hein? Não, Depois que o Michel Isso entrou. foi uma humilhação. Michel é pica. Moleque, dava pra ver Michel na- é mengão Irmão, demais, Dava pô. pra ver na cara do Michel que ele tinha pena. Constrangido em jogar contra o Mengão. constrangido. Ele foi é. apenas grato. Ele tava pessoal, ele foi constrangido, grato. Porque, mano. irmão, ele pegava e ia. E assim, chegava no final que ele tinha que cair pra dentro. Não, ele ia pra linha de fundo. Vamos segurar, né? Cara, Acho que ele é aquela coisa lá, tipo, né? Tipo, Vai que não, me não querem dá de na novo. cara pra não estragar o velório. Pois é, né? mas o Cuéllar foi muito bem. Ele comeu o meio de campo ali do Flamengo. Ele roubava a bola e fazia transição na velocidade. Assim, jogou demais o Cuéllar. Foi uma coisa assim, E o enorme, Flamengo né? mostrou mais uma vez a falta que o João Gomes faz, né? Pô, mas, assim. cara, não é só isso, cara. Tipo assim, tudo, ó, teve jogo contra o Palmeiras. E aí, beleza, foi um jogão e tal, mas o Flamengo mostrou deficiências. E assim, essa deficiência pra todo mundo era clara, sabe? E ele não fez nada pra mexer nisso, porque ele não fez nada. É porque Você o entende? fazer é tirar o Gerson, né? Ou mexer na posição, ou tira o Thiago Maia e faz alguma coisa. O negócio é que o Gerson, nesse jogo também, cara, ele tava quase de atacante. Então. Sabe? Mas eu acho que o grande ponto pra mim é o seguinte: ele joga praticamente com 3 meias, né? E um volante, porque o Gerson é um meia, Sim. né? E quando. Não, o Gerson é volante. Mas Não, ele não joga. é mais- Não, foi mas ele o joga Olympique quase Marseille, ele tá meia. jogando de Ele atacante, ele cara. tá jogando. Ontem ele foi quase um ponta. Pois é. Na esquerda. Não, ele tava dando boas opções e tal, mas não é esse o ponto, é. Tipo assim, o que eu quero dizer é, beleza, mas aí você joga com o Ayrton Lucas, que já é um cara que passa. Sim. Então Esse já jogou é. bem, foi um dos Não, poucos jogou salvou bem. desse time. Mas eu falo assim, defensivamente é um buraco que você deixa. O Gerson tem que ficar, no caso. Aham. E acaba que isso gera um espaço. E o Thiago Maia já é sobrecarregado pelo lado direito, porque o Mateuzinho também vai pra Aham, frente. sim. Então acaba que tem dois espaços. Cara, você não pode que fazer tem tipo como. 7 atacantes, É. irmão. Não, sabe? Não tem como. Não A dá, gente né? viu quando tinha 7 atacantes. Exato. faltando Mas quatro minutos. Mas eu acho que eu entendi por que ele começou assim. Porque não dá pra colocar o Pulgar, né? Exatamente. Botou o Entendeu? Pulgar e ele deu o terceiro gol pros caras. Cara, foi que assim, além de tudo. Porque assim, cara, o time do Flamengo aí tecnicamente é muito superior. Não dá pra, né? Muito superior. Porra, muito superior. Qual é? Muito cara? superior. Muito superior. Pera aí. É muito superior. Muito superior. Sim, eu acho. também. Muito. Muito. Eu acho muito superior. Tá. Mas o Al Hilal foi muito melhor, claro. Mas aquele terceiro gol ali, mesmo
dessa merda que foi o Flamengo ontem. Se o Pulgar não tivesse entregado aquele jogo, ainda tinha coisa. Se não tivesse entregado aquele jogo, ainda tinha coisa, A gente vai sabe? botar o vídeo do Galvão, mas Aham, tem uma o vídeo do pedaço Galvão é que incrível. é muito bom. Ele fala, cara, beleza, tá com 1 a menos e tá perdendo. Mas o time do Flamengo tem como conseguir empatar, pelo menos ir pros pênaltis, ganhar o jogo. Tipo, é um time que... Só que não jogou. Simplesmente não conseguia criar, não tocava. Aí começou a botar a bola na área. Que E aí assim, e aí o Al facilita, Hilal deixou de ser eficiente em alguns contra-ataques que dá pra ter sido mais, Sim, tá? claro, Dá pra ter E o gol sido que eles bem erraram na trave, mais. na jogada do Maria. É, aquela Vem jogada. cá, então vamos começar a cutucar as feridas aqui. Seguinte, né? O grande debate um dos grandes debates foi né, aquele debate que foge um pouco, acho que, do clubismo, né? Porque tem muito. Que foi a questão das substituições, né? Que Sim. ele tirou lá o Arrascaeta e tirou o Léo Pereira no intervalo, certo? E aí botou o Pulgar e o Botou o zagueiro, Bruno. Fabrício Bruno. Beleza. Cara, aí tava um debate. Nunca se deve tirar o Arrascaeta, etc e tal. Bom, Eu discordo também, eu acho que tinha que aí, tirar. cara, é o seguinte, a gente viu que o Flamengo, mesmo reforçando o meio-campo, né? Reforçando a parte defensiva do meio-campo, tomou um apavoro dos caras. Sim. Né? Pode ter sido por Porque- descontrole, mas- pode ter sido por descontrole e tal, mas eu acho o seguinte, se mantém o Arrascaeta e não reforça ali, pelo menos ali a recomposição, a sacolada podia ter sido a maior. parada, o que se contestou era assim, ele não precisava ter tirado o Arrascaeta, ele podia ter tirado do outro. E o problema dele foi que Quem? tirou ou o Everton ou um atacante, porque ele queria entrar com Cebolinha, ou não entrar com Cebolinha. Você entende? Cara, eu acho que o problema de verdade, a galera falou isso do Arrascaeta. Gente, o Arrascaeta não fez nada. Nossa, nada? Não, o primeiro gol foi dele, viu? O Não, primeiro gol foi uma bola que ele recupera e ele mas joga pra cá. Mas o Everton Ribeiro erra o passe, bate na cabeça e volta pro Mateuzinho. Isso. Não, mas tu não acha que... Beleza, ele não fez nada, mas tu não acha que ele é o cara que Não, fica assim, 90 minutos então, sem fazer por uma nada bola, e dá uma uma bola. bola, Cara, que já pica? aconteceu É uma bola muitas só, vezes muitas isso, vezes, sabe? só que o meu ponto é, tipo assim, ele tava muito mal no jogo e claramente ele tava Ele muito tava, abaixo sim, fisicamente. sem dúvida. Tipo assim, Embora tipo, o Vitor Pereira tenha falado que não foi por razões Não, físicas que se ele não tirou. foi, aí o Vitor Pereira tá errado. É, eu acho. Ele falou Mas, que não. Mas pra mim tava Então ele tá claramente errado. que ele não conseguia recompor. Sim. Sim, não tipo, conseguia, fisicamente. não conseguia. E assim, se foi, assim, no meu ponto, eu tiraria por fisicamente. Apenas Exato. por isso. Porque de bola é aquilo, exatamente. Uma bola pode definir. Como eu tava com 1 a menos, eu precisava do time pra correr. Mas foi o que eu falei aqui. Eu falei, eu não colocaria o Pulgar. Eu Não. botaria o Vidal. Pois é. Ah, não sei. Foda-se, o Vidal é jogador de irmão, é jogo grande. Irmão, claro, é preciso que você jogue. claro. Então, assim, eu colocaria o Vidal. Mas assim, não foi por razões físicas, então você não tirou o Rascaeta mesmo. Aham. Então aí eu concordo. Cara, aí que tá. O negócio é assim. Tirar o Arrascaeta eu também não concordo, não tiraria, faria qualquer outra coisa, mas não tiraria ele. Mas tirar o Arrascaeta, beleza. Você não tira depois o Everton Ribeiro, irmão. Aí acabou. acabou, Quando ele que tirou o Everton não foi o que tu Ribeiro, falou. jogo acabou. Não, sabe o que ele tinha que Acabou fazer? o meio-campo, o que eu acho? Eu acho que ele tinha que tirar o Mateuzinho, tirar o Mateuzinho, botar o Felipe Luiz, jogar com 3 zagueiros, liberar o Ayrton isso Lucas, aí. abrir o Gabigol Cara, tem e muitas jogar os caras opções. por Todas as dentro, opções velho. são melhores do que o que ele Porque, fez. tipo, ia ter contra-ataque, você já vai sofrer. Aham. Você tem o Felipe Luiz, que pelo menos é um cara experiente, nesses momentos também tem, sabe, esses caras falam, participam do jogo. Mas o meu grande ponto é, ele tira, depois ele abre o meio de campo todo, que os únicos caras que poderiam meter bola pros atacantes, ele tirou. Sim. Então, Imagina uma arrancada do Micho nas costas do Felipe Luiz, cara. Ia mas dar 3 merda. zagueiros, olha. Ah. Tem um cara da Três sobra. zagueiros, dá pra fazer, Bem. dá pra fazer. E o Michel tava de boa. E o Mateuzinho. Gente, tava de não. boa, pô. Ele tava de boa na finalização, mas que o cara correu Mas pra o caralho. Felipe claro. conversa com o Michael ali. Bicha, qual é, bicha? Pô, você acha? Então tá tentando te trazer de volta, calma, cara. Pois é, e aí assim, eu vi muitas coisas, né, falando sobre a gente vai falar de arbitragem, calma, mas eu não acho, eu acho que obviamente é um fator importante, mas que... A gente tá falando primeiro do time, pra galera entender, né? E assim, se o Flamengo passasse, tá, mesmo se a arbitragem tivesse perfeito, ainda ia ser horrível, sabe, porque foi um jogo medonho, e eu ia falar, cara, a gente vai tomar 10 do Real Madrid, sabe, jogando desse jeito... Não, Jogando desse e- jeito, e quantos gols ia tomar? Não, Tomou eu 3 vi. do Real, vai tomar quantos Real Madrid jogando Eu desse jeito? vi a manchete que era assim: Flamengo faz vexame contra a Hilal pra evitar vexame contra o Real Madrid. Eu não sei, porque assim, olha só, uma das coisas mais... E aí a gente entende por que esses times europeus não têm medo, né? Como é que tem mesmo? Como é que tem medo? Com Ancelotti no banco, irmão. Com Não, aquela sabe o máquina que, de é? time O que tem. foda Não dá. é porque eu fico imaginando assim. Eu queria ver o jogo Flamengo e Eu também. e Real pra gente entender uma parada. Cara, A gente não tem esse jogo nunca. Tem uma vez exato, só, pô. a gente perde um Por temporada. parâmetro e o último que a gente teve, o grande legal que a gente teve assim, foi o Flamengo Chelsea. muito bem contra o Não, o Chelsea o e Liverpool. Palmeiras Não, mas foi era bom tipo, também. mas era 2 times muito bem e o Chelsea e o Palmeiras eram times piores que esses outros dois, só que assim, mostrou muito parelho, porque aí vai a inteligência tática que a gente vê que faz diferença total. Total. Só que assim, o que eu fico pensando é, cara, imagina
Vamos lá, hein? Vamos lá, David Jones. O Modric deu um baile na seleção brasileira. Sim. Imagina esse meio campo do Flamengo. Exato. Com Modric, Kroos. Kroos, Valverde e Rodrigo louco. ali entre os... Porra, assim, eu fico pensando... Cara... Pulga. Você acha que ele ia jogar de peito Pois é. aberto, cara? Ia E jogar aí eu retrancadinho. vi assim... Ia porque- jogar trancado, mas eu acho que ainda assim Não, então, o porque time do Flamengo acontece? não tem essa característica, e é mais difícil. Sobrou pra todo mundo, né? Mas eu vejo uma coisa que o que acontece? Eu presenciei, eu vivi os três maiores vexames da história do Flamengo. Santo André, América do México e agora esse, né? E assim, eu Em breve nunca esqueço do rebaixamento Santo André aí, rapaziada. naquele ano lá, que o primeiro jogo... Foi, Mules? Não, rebaixamento. Ó, o Santo André, cara, eu lembro que o jogo de ida foi 2x2, né? Se eu não me engano, foi isso. E, cara, eu lembro da galera no Rio, os flamenguistas, comemorando. Tranquilo. Falei, galera, não ganhou. 2x2 Mas se perder, perdeu. é o oba-oba, é o Não, mas oba-oba. foi na cara do caralho. Contra o América do México? Aí foi beleza. Não, aí foi maluquice. Ganhamos 4x2 lá. Não, mas peraí, vai fazer festa, porra. Vai fazer festa num jogo que vale Isso. classificação. Não, pra você ver a bagunça que era o Flamengo. Não, mas Você é porque lembra? eu- Você eu- lembra? sabe o que eu lembro? Eu lembro que Que tem um bastidor que o Christian, quando porra veio aqui, é falou essa, que mano? o dia desse tava uma zona. Vagabundo fez churrasco na véspera. Não, sabe o que é porque, tipo, eu lembro que era uma fase que, tipo, o Flamengo não passava nem fudendo, né? Da Libertadores. Não, Sempre- era no máximo bater as oitavas. então, Isso. nunca passava. E, tipo, eles garantiram que passaram. Então a galera ficou zoando, que é comemorando o título de passar nas oitavas. Só que os caras ainda não Nem passaram, passaram. Exatamente. E aí que é foda. Bom, Então. mas assim. Aí, mas o que eu tô construindo isso pra dizer o quê? Que eu não vejo a torcida indo em cima dos jogadores. Porque foram os jogadores que acabaram de ser campeão, né? Foram esses mesmos jogadores. Sim. Se o troço tá na zona, a culpa é de outra pessoa. E aí eu vejo, né, botar muito na diretoria, a gente vai falar de Vitor Pereira também, mas que escolheu quebrar um trabalho. Interromper um interromper trabalho vencedor. Sim. Vencedor pra começar um mês antes de ter o Mundial. E aí fala, cara, é óbvio que no início do ano ia sofrer. Sendo o trabalho do Vitor Pereira bom ou ruim, não ia estar pronto o suficiente pra fazer o que tem que Eu fazer. tava vendo detalhes disso, né? Parece que o Vitor Pereira, por razões contratuais, né? Porque ainda não tinha rompido com o Corinthians, o contrato dele via até dezembro e tal, ele não poderia ter assumido o Flamengo, mesmo que se tivesse fechado, logo em seguida. Sim. Então, só em janeiro mesmo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo só voltou a treinar em meados de janeiro, né? Foi o que o Fernando falou. Quase um mês e meio de folga, né? Pois Podia ter esperado aí, dia 1º de janeiro, já ter voltado, né? Podia, mas é questão da diretoria, que fez esse movimento, tirou o Dorival. Sacou? Então, mas O vamos que lá. até Eu hoje... queria entrar nesse assunto. Eu gosto dele. Porque é o seguinte. Vamos lá. Existe uma parada que é foda, né? A gente comentar hoje é óbvio que foi uma merda e tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem, né? Mas assim, o seguinte. Quando você troca um treinador, você troca o treinador por quê? Porque você considera que o outro é o melhor. Sim. O Vitor Pereira é melhor que o Dorival? Então, até ano passado, até isso acontecer, ele mostrou indícios que era um bom treinador. E a diretoria realmente apostou nisso. Você tá falando que o Vitor Pereira mostrou indício de que é melhor que o Dorival, é isso? Sim. Tá. Assim, pelo que eu entendo que a diretoria Pra diretoria do Flamengo. quis passar isso. A gente fica falando de ingratidão, mas assim, é isso também. Se o Dorival vem cá e perde, porra, por que não pegou o Vitor Pereira? Não ia. Não Você ia acha ter que isso. não? Não ia. Não. Não tinha nem papo de eu Vitor acho. Pereira, cara. Exatamente. Não tinha papo de Vitor Pereira, Matheus. Não Cara, tinha. a sogra Não tinha papo tava de Vitor lá, Pereira, mano. Entendeu? Não tinha nada. Será? Cara, isso Não, que pô. aconteceu foi algo que Ninguém eu ia nunca criticar. tinha visto na história do futebol brasileiro. Ninguém ia demitir criticar. um técnico que ganhou os 2 campeonatos grandes E do o ano. que eu vi nunca exatamente a torcida do Flamengo falando na época que aconteceu a troca era tipo, porra, logo antes do Mundial, pra que fazer essa porra? Vai E foder assim, com- nem, acho eu que, acho acho que que foi só uma- no caso se o eu Jorge acho que- Jesus estivesse assim, falando, quero treinar o Flamengo no Mundial de novo. Só nesse caso que eu acho que teria uma grita. Agora, nesse outro sentido, não. Mas Qualquer outro mas eu técnico acho que que, for, eu que concordo. teria uma parada tipo, caralho, a galera também vai também foi deixar o Dorival, não sei o quê. Eu acho que ia Não, ter mas um eu acho que não vucu-vucu. existia nem essa discussão. Não, mano. existia. Não, Isso eu- existia. Que o Dorival, a galera sempre falava, jogar com esse time do Flamengo é muito fácil. O Dorival pegou o time e só encaixou, era muito fácil. A gente falou aqui do Não, Vasco. beleza, mas o que eu tô falando é que não existia essa discussão para o Mundial. Não existia discussão. Depois que o Lógico, Dorival ganhar, vamos tirar o Não, Dorival pra contratar não, um mas
se o Dorival não pra ganha e ganhar. cai, ia voltar mesmo Não, papinho de beleza, antes. se, beleza. É, Mas e aí, aí, não, depois ia dele voltar. ganhar, Não, depois sim, dele ganhar sim. a Libertadores que eu tô falando. Sim, sim. Não, sim, eu entendi.